Todo mundo quer que o ano termine, mas ele não acaba enquanto não houver uma retrospectiva. 2020 não foi fácil e não foi curto, aconteceu muita coisa. Então, bora! Janeiro, tranquilo. A internet já falava em Terceira Guerra Mundial. Trump ordenou um ataque cirúrgico no Irã e matou o general Qassem Soleimani. And we got him. O Irã revidou bombardeando uma base militar americana. God damn! O mundo e a internet ficaram segurando fôlego e a temperatura baixou. Incêndios na temporada de secas na Austrália são os maiores em décadas. O casal real Harry e Meghan pede para se afastar da família real. Torta de climão no chá das 5. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Secretário especial de Cultura Roberto Alvim faz um discurso com trechos quase idênticos ao do nazista Goebbels e é exonerado no mesmo dia. Depois de muito namoro, o posto é ocupado por Regina Duarte. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Que não dura muito tempo. Cultura é assim. No dia 24 de janeiro, inclusive, publicamos nosso primeiro vídeo sobre o novo coronavírus. Antes de terminar janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou a public health emergency of international concern. Wuhan, na China, fica vazia após entrar em quarentena. Aliás, o que é quarentena e o que é lockdown são as perguntas mais frequentes dos brasileiros em 2020. E às 11 horas da noite de Londres, no dia 31 de janeiro, o Brexit finalmente acontece. O Reino Unido está oficialmente fora da União Europeia, após anos de confusão. É 5 de fevereiro e o Senado americano absolve Donald Trump no processo de impeachment. Pela primeira vez na história, um filme estrangeiro leva o Oscar de melhor filme, o sul-coreano Parasita. E no dia 26, o governo confirma o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Infelizmente, o primeiro de milhões. Enquanto o coronavírus corria solto, a delegação do governo brasileiro visita os Estados Unidos. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Na volta, mais de 20 membros da comitiva testaram positivo. Bolsonaro inicia uma novela para revelar seus exames, que deram negativo. No dia 11, a Organização Mundial da Saúde declara A pandemic. A Itália vive situação dramática. Espanha também. Mais ou menos a partir dessa época, máscara e álcool em gel se tornariam itens essenciais pelo resto do ano. No dia 12, o dólar ultrapassa os R$5 pela primeira vez na história, e por lá fica. No dia 16, Câmara aprova o auxílio emergencial de R$600, após vencer resistência do governo, que queria fechar em R$200. Rio, São Paulo e outras metrópoles brasileiras entram em quarentena. A crise está entre nós. Bolsonaro minimiza a doença, defende a cloroquina e ataca as quarentenas, mas o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, não abraça a ideia. Não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento. Tá certo? Não existe. Certo. Vamos lá. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. Bom. Para fechar o mês, Facebook, Instagram e Twitter derrubam um vídeo em que o presidente defende a cloroquina, por considerar que o material desinformava as pessoas. No Equador, a saúde entra em colapso e as pessoas não conseguem nem enterrar os mortos. No Brasil, Mandetta sai do governo após não concordar com Bolsonaro sobre a pandemia. Muito obrigado, equipe do Ministério da Saúde. Manifestações em Brasília apoiam o presidente e atacam o distanciamento social. Bolsonaro radicaliza discurso. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Das janelas, muita gente reage. Quem pode, fica em casa. Está abrindo os olhos, se espreguições. Ele passa o álcool em gel como nunca. Ele vai jogar a bola pra cima. Botou pra frente, tirou o garotinho. Pode botar no tornozelo. Pouco depois de Mandetta, Sérgio Moro também sai, e acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. No mesmo dia, Bolsonaro faz pronunciamentos se defendendo das acusações. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim.
E a internet se pergunta se Paulo Guedes usava meias. Nos Estados Unidos, Trump sugere o seguinte para matar o coronavírus. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or? Mas depois diz que foi brincadeira. Asking a question sarcastically to reporters like you, just to see what would happen. Nos dias seguintes, cidades americanas registram dezenas de chamados de intoxicação por desinfetante. Em meio a tantas mortes, meme dos coveiros de Gana viraliza. No final de abril, o Brasil ultrapassa a China em número de mortos pelo coronavírus. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Em maio, tensão escala. Bolsonaro manda jornalistas calarem a boca. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Isso. Situação em Manaus é caótica. Brasil ultrapassa 10 mil mortos no dia 9. Bolsonaro faz piada com churrasco. 1.300 pessoas no churrasco. Aê! Churrascão com Bolsonaro, hein? No dia 11, o governo decreta reabertura de academias e salões de beleza. Isso aí é higiene, é vida. Não, só isso aí, só 3 hoje, mais nada. E ministro da Saúde é pego no contrapé. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. E academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Poucos dias depois, Nelson Teich pede demissão sem nem completar um mês no ministério. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. O general Eduardo Pazuello vira ministro interino e só seria oficializado 4 meses depois. Na Índia, desempregados por causa da pandemia caminham por dias para retornar às suas cidades natais. O impacto econômico é real e também trágico. Ainda bem Lula é muito criticado ao dizer que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Era uma tentativa de defender que, em crises, é o Estado forte quem salva. Nessa época, o Brasil tem a triste marca de 1.000 mortes por dia. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. No dia 22, o Supremo divulga a reunião do governo denunciada por Moro, quase na íntegra. O então ministro da Educação diz que prenderia ministros do STF. Salles fala em passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Bolsonaro fala em armar a população. No dia 27, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários e blogueiros que apoiam o governo dentro do inquérito do STF que investiga notícias falsas e ataques à corte. Bolsonaro reage. Estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Acabou, porra! Antes de chegarmos a junho, George Floyd é morto por policiais nos Estados Unidos e país explode em protestos. E não só lá. Uma tragédia choca o país. O menino Miguel, de 5 anos, morre ao cair do 9º andar de prédio no Recife. Câmeras mostram patroa da mãe deixando ele andar de elevador sozinho pouco antes da queda. Acampamento bolsonarista é desmontado em Brasília. O governo do Distrito Federal disse que o motivo era proibição de aglomerações. Fora comunista! Deputados e senadores ligados ao presidente têm sigilo bancário quebrado em inquérito do STF sobre protestos antidemocráticos apoiados por Bolsonaro. Queiroz é preso. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, sai do governo e do país. É indicado pelo Brasil a cargo no Banco Mundial, em Washington. E Wuhan, cidade chinesa onde o Covid explodiu primeiro, já vivia uma vida sem quarentena. Na Tailândia, cidade vazia foi tomada por macacos. O mundo ainda se adapta à etiqueta das videochamadas. Home office e novo normal são as expressões do momento. Live também. 7 de julho e Bolsonaro testa positivo para a Covid. No dia seguinte, faz propaganda da cloroquina. Com toda certeza, né? Tá dando certo. No dia 23, novo estudo mostraria de novo que ela não combate a doença. Mas o presidente mostra a caixa até para as emas do Planalto. Em julho, também teve o Facebook derrubando rede de páginas e perfis ligadas ao clã Bolsonaro, acusadas de espalhar notícias falsas.
Antes de o mês acabar, Banco Central anuncia nova nota de R$200. Internet desdenha do Lobo-Guará. Memes celebram o vira-lata caramelo. No dia 4 de agosto, o mundo assiste em choque imagens de mega explosão no porto de Beirute, no Líbano. São dezenas de vidas perdidas e uma cidade destruída. No dia 11, a Rússia anuncia ser o primeiro país a registrar vacina, mas muitos não levam a sério por falta de transparência nos dados. No dia 14, Bolsonaro vê sua popularidade mais alta do que nunca. Analistas dizem que é por causa do auxílio emergencial. No Espírito Santo, menina de 10 anos estuprada pelo tio tem seu aborto negado em um hospital de Vitória. Depois, consegue fazer o procedimento no Recife, mas não sem protestos. O governo aparece no centro da crise, com acusações à ministra Damares de tentar impedir o procedimento. Mourão, por outro lado, apoia a cirurgia da menina. Como é que uma menina de 10 anos de idade vai ter um filho e vai criar um filho? Isso é um absurdo. A partir do dia 23, uma pergunta seria repetida mais de 1 milhão de vezes no Twitter, após revelação de revista. Presidente, por que sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? A pergunta continua no ar e o caso sob investigação. Belarus vive protestos gigantes contra o presidente que governa o país há 26 anos e é acusado de fraudar a eleição para ficar no poder. STJ afasta o governador do Rio, Wilson Witzel, acusado de corrupção. Só porque é 2020 ele não dá folga, ainda em agosto vimos uma garotinha voar, levada por uma pipa. Enquanto isso, a teoria da conspiração QAnon angariava milhões de seguidores que acreditavam que Trump veio salvar o mundo de uma elite satânica e pedófila. Para aliviar, esse menino da Nigéria ganhou a internet e uma bolsa de estudos para dançar. E a menininha da pipa passa bem. Setembro começa com imagens chocantes do Pantanal em chamas que circulam o mundo. Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU e propagandeia tolerância zero com crimes ambientais, fala em cristofobia, hidroxicloroquina e Brasil como alimentador do mundo. Enquanto isso, o relatório do IBGE mostra que o país tem pelo menos 10 milhões de famintos. Antes de o mês terminar, Biden e Trump se enfrentam pela primeira vez, e a impressão geral é de que foi um péssimo debate. Outubro já começa com o mundo de olho no conflito de Nagorno-Karabakh, região disputada há décadas por Armênia e Azerbaijão. Um cessar-fogo chegaria, mas só depois de semanas de muita morte e destruição. No dia 2, no auge da campanha eleitoral, Trump revela que tem Covid. No dia seguinte é internado. Mas apesar de muita especulação, se cura bem. É dia 7 e Bolsonaro diz que acabou com a Lava Jato. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Kim Jong-un chora durante discurso e quem assiste acompanha. STF solta mega traficante e todo mundo questiona por quê. Decisão é revista horas depois, mas André do Rap não perde a chance e some do mapa. Das moedas importantes, o real é o mais desvalorizado do ano. E Polícia Federal achou 33 mil na cueca de Chico Rodrigues, vice-líder do governo no Senado. Nova Zelândia reelege Jacinda Ardern com folga, após sucesso no combate à Covid. O partido de esquerda de Evo Morales retorna na Bolívia após Luiz Arce vencer a eleição presidencial. E a NASA consegue pousar sonda em um asteroide. É dia 21 e enquanto Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, é sabatinado no Senado e aprovado para o Supremo, o presidente e Dória brigam por causa da vacina chinesa. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Novembro começa com um apagão no Amapá. Ao lado de Queiroz, Flávio Bolsonaro é denunciado sob suspeita de comandar esquema de rachadinhas, em que o salário de funcionários, muitas vezes fantasmas, voltam total ou parcialmente para o chefe. O filho do presidente nega. Depois de dias de apuração, Joe Biden comemora a vitória nos Estados Unidos. Kamala Harris é a primeira vice-mulher, negra e de origem asiática do país. Trump não aceita e diz sem provas que houve fraude. And this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Nas semanas seguintes, Trump perderia também na justiça. No dia 11, Bolsonaro diz que Brasil tem que deixar de ser um país de maricas.
Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Também ameaçou responder Biden com pólvora. A internet respondeu com memes. Cadê minhas capivarinhas? Elon Musk manda um de seus táxis levar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Peru tem 3 presidentes em uma semana. Pix entra em vigor no Brasil, prometendo revolucionar pagamentos. Na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silva Freitas, um homem negro, é morto por seguranças no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Imprensa e especialistas falam em racismo. O Carrefour anuncia doação de dinheiro para combater o racismo e que treinará funcionários para evitar discriminação. Bolsonaro diz que há tentativas de importar para o país tensões raciais que não fazem parte da nossa história. Para Mourão, não existe racismo no Brasil. Filho do presidente vai ao Twitter acusar a China de usar tecnologia 5G para espionagem e diz que o Brasil apoia o projeto dos Estados Unidos. Embaixada chinesa reage. 5G, aliás, é um dos temas favoritos do ano para teorias da conspiração. O país tem eleições municipais e partidos de centro se saem bem. PT vai mal mais uma vez e Bolsonaro fracassa como cabo eleitoral, elegendo poucos aliados. Casos e mortes por Covid-19 crescem no Brasil. Um dia após as eleições, o governador João Dória aumenta restrições em São Paulo e é acusado de agir de forma eleitoreira. No futebol, Maradona morre e é homenageado no mundo. Na virada de novembro para dezembro, a catarinense Criciúma viu um dos assaltos a banco mais cinematográficos da história do país. Os criminosos levaram aproximadamente 80 milhões de reais. No dia seguinte, Cametá, no Pará, sofreu ação semelhante, mas desta vez os bandidos explodiram o cofre errado e não levaram nada. No dia 4, outra tragédia que chocou o país. As primas Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7, são mortas a tiros enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, no Rio. Testemunha diz que viu tiros saírem de carro da polícia militar, que nega. O Supremo decidiu que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não poderão concorrer à reeleição no comando da Câmara e do Senado. Começa a corrida pelas presidências do Legislativo. No dia 8 de dezembro, o Reino Unido é o primeiro país ocidental a aprovar e começar a aplicar uma vacina. A vovó Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa vacinada. E a segunda onda é real, e o Brasil caminha de novo para a trágica marca de 1.000 mortes por dia. E é isso. 2020 não acabou, mas esse vídeo sim. A equipe da BBC Brasil deseja um feliz ano novo e que o próximo ano seja mais tranquilo. O jornalista que edita a retrospectiva agradece. Tchau!